Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade a mais um vídeo, Atos dos Apóstolos. Eu acredito que esse mês ainda a gente fecha ele, certo? Que eu vou postar mais alguns vídeos aí, né? E então, já estamos mais da metade, já estamos no 19, que vamos ler hoje, e ele vai até, se eu não me engano, ao 28. Então, vamos lá, vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 19. É mais ou menos do 1 ao 41. Paulo prega o evangelho em Éfeso. A gente tem acompanhado, né, as pregações de Paulo, os locais, a quem, né, Paulo encontra, a quem Paulo fala. Gente, desculpa, vocês vão ouvir alguns barulhos na rua. É distante, às vezes mais barulho de uma moto, de alguma coisa, às vezes pode chegar aqui, né? Então vamos lá. Isso sucedeu que, enquanto Apolo, né, já vimos quem era Apolo, estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Olha só, gente, que inocência, né? A falta do conhecimento, né? Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João, certo? Porque até João aqui, João batizava nas águas, certo? E o Espírito Santo realmente só foi dado como auxiliador através de Jesus, né? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente já vê aqui que a missão de Paulo foi uma missão muito importante, porque ele ia também atrás, né, dos irmãos, dos discípulos de Jesus, que criam, né, cria no Jesus, cria em Deus, cria que Jesus era o Filho de Deus, e agora eles estavam tendo a oportunidade de saber, né, mais sobre Jesus, ou se não ficar só até em crer nas palavras que João dizia, o Cristo vai vir, e depois que souberam que o Cristo veio, eles ficaram sem saber quem, né, ia explicar para nós, né. Eu tô falando assim, conversando com vocês, porque me veio à mente assim, né, esse entendimento, né, então, acredito que no mundo ainda há muita gente realmente a saber quem é Jesus, né, sabe que o Cristo voltará, sabe que Deus, né, Deus é o Criador, e eles não têm como saber mais, por isso que a palavra de Deus diz, um versículo diz assim, como eu vou enviar se não há quem pregue, né, não tem uma partezinha que é assim? Então, gente, é por conta disso. Eu creio que ainda hoje existem pessoas assim, por isso que Jesus disse que quando os quatro cantos da terra estiver evangelizado, estiver pregado o nome de Jesus, né? Porque as pessoas podem crer em Deus, podem saber que o Cristo, o Messias já veio, mas não saber detalhes sobre Jesus e nem do Espírito Santo, como aqui já mostrou, tá bom? Vamos continuar. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Assim, foram batizados, veja só, Paulo só falou isso sobre João, eles já criam. Então, Paulo em dizer isso, que João administrava o batismo do arrependimento, então as pessoas já estavam arrependidas, né? Dizendo ao povo que arrependesse e que cresce que aquele apóstolo que havia de visto é Jesus. Então, eles já criam, né, sobre o arrependimento de João, que ele pregava, eles já estavam arrependidos, já sabia que Jesus viria. Então, quando eles ouviram essa palavra, quando ouviram isso, o versículo 5 diz, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aí o batismo com o Espírito Santo, né? Jesus, o Espírito de Deus, de Jesus, usando a vida de Paulo para batizar esses discípulos, né? Para eles terem, digamos assim, o conhecimento em si completo da vinda do Pai Criador, do Pai Filho, do Pai Espírito Santo, né? Que é o nosso auxiliador. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Paulo não brincava, não. Paulo, depois que ele passou de perseguidor para ser perseguido, ele, meteu mão na massa, como disse, foi trabalhar mesmo para o reino, não quis nem saber,
Mas não, ia atrás de todo mundo, né? Dos nobres, dos que não eram nobres, dos cristãos, dos que não eram cristãos, dos que já conheciam sobre Jesus, dos que tinham a consciência do Espírito Santo, quem não tinha e que tinha Jesus, de todo mundo. Viu que o público que Paulo atingiu foi bem variado, né? Uma missão bem dada, bem variada, diferentemente também um pouco da missão dos discípulos no início, né? Digamos assim, da carreira ministerial de cada um. E é lindo demais. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 12 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, que acabei de dizer. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. Gente, que coisa extraordinária. E as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Agora, deixa eu abrir uma pausa aqui antes da gente terminar o texto. Não é algo que Paulo criou para ganhar dinheiro, para manter uma vida financeira, para iludir as pessoas, para enganar, como muitos fazem hoje. Não é usando objeto, alguma coisa assim, não. Aqui, Deus permitiu que houvesse, sim, com certeza, né? Porque é a fé das pessoas que cura, né? A fé diante de Deus. Mas, lembra da mulher que tocou apenas na orla de Jesus? Que ele disse assim, quem me tocou, né? Aí todo mundo diz, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Ele, não, alguém me tocou, que de mim saiu o poder. Porque muitos tocavam nele para pedir alguma coisa a ele, para pedir uma cura, para pedir uma libertação, para pedir alguma coisa. Mas essa mulher, já com a fé dela em querer se libertar, ela disse, eu sei que eu posso chegar até ele, se ao menos eu tocar na sua orla, eu estarei sã, curada. Porque ela já foi com fé, ela disse, ela não foi para pedir, ela não foi para, né? Ela já foi ali para apenas tocar e saber que a conclusão da cura dela, ela tocou, passou a vida dela para a vida do mestre, tocando, né, nas vestes dele. E dali saiu o poder, porque a fé dela moveu, né? Moveu os céus. Então, o poder dos céus que estava em Jesus, ali ele sentiu sair poder. Foi quando ele parou e falou, é uma coisa extraordinária, nenhum homem pode criar essa história, não. Sai dessa, dizer que é criação do homem, a Bíblia é mentira. Mentira é o que o inimigo faz criar nos seus ouvidos contra a Bíblia. A Bíblia é certa, ela é correta, não só são palavras e fatos. Eu creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia, eu amo a Bíblia, eu divulgo sim a Bíblia, eu creio no Deus Criador, Deus único, Deus desconhecido, como você queira falar. Eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo e até aí, certo? Eu acredito nos anjos que servem ele, eu acredito no poder que ele pode suscitar entre os seus para curar as pessoas. E aqui ele permitiu, né? O Espírito Santo permitiu que as pessoas, fosse preciso as pessoas para poder exercer a sua fé, mesmo sem ver Paulo, mas crendo na palavra que Paulo estava falando, porque a palavra que Paulo estava falando é falando sobre Jesus e sobre a cura, né? E então as pessoas iam se sentir mais próximos de ver assim, é Paulo que está aí, é ele que está falando, a gente quer ver. Então, assim, o que acontecia? Eu acredito que as pessoas iam lá, pegavam, né? Vamos terminar de ler o texto para ver o que mais fala sobre isso, né? Mas eu acredito que foi assim, né? De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, né? E eu acredito que ele permitia isso, né? E as doenças deixavam, digamos, ele não poderia ir, talvez por alguma ocasião, algum problema, mas pela fé, né? As pessoas levavam e colocavam sobre as pessoas em termos de oração, né? Assim, para uma cura, porque Jesus também disse o que é na mão, através de uma menina, né? Vai lá e toma banho no rio, né? Não é assim?
Jesus usou o que no olho de um cego? Uma terra, ele cuspiu na terra e passou no olho. Então tem certas coisas que Jesus permite, é a forma dele que ele quer. Eu não vou te explicar a você entender o porquê, mas é o querer dele. E se você tem fé, é fé, entendeu? Mas que seja a partir do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Vamos terminar, que esse versículo é muito lindo, eu não saí dele agora. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Gente, veja que versículo com palavras fortes. Eu vou parar também nesse aqui, né, pra gente dar um entendimento, assim, para vocês prestarem e verem atenção como é sério essas coisas das hostes espirituais, do mundo espiritual. E que você veja que até os inimigos, os anjos maus, né, digamos assim, os demônios, eles são, como é que eu posso dizer? Eles obedecem, eles temem. Vou dizer assim, eles temem a Deus. Vou dizer, aí você pode dizer medo, pode ser medo, pode temer, mas eles respeitam porque eles sabem o limite deles. E veja aqui, então, quem somos nós para nós, como seres humanos, ultrapassar certas coisas? Não podemos. Aqui um exemplo, certo? Um espírito maligno falou para uma pessoa, né, que estava tentando expulsar aquele que tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Lembrando dessa palavra, Jesus deixou bem firme isso. Então, eu vou repetir novamente o versículo. Não é que estou dizendo para você ter medo, mas para você prestar atenção como é sério essas coisas, como a gente não pode brincar com certas palavras. Existem palavras de bênção e de maldição, não pode brincar com o mundo das hostes espirituais, principalmente da maldade. Não pode, gente. Esse negócio de brincar com Halloween, de dizer coisas bonitinhas, ai, que coisinha bonitinha. Não brinca com isso, não. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Viu aí, gente? Que sem Jesus não somos nada. O espírito maligno disse que conhecia Paulo. E Paulo, ele é pertencente a Jesus. E Jesus é o Filho de Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E o espírito maligno não pode, né, contra o poder do Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, e nem contra os seus filhos que realmente creem nele, né? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E outra coisa, ainda vou frisar aqui, né? E o nome de Jesus era engrandecido, quer dizer, aconteceu esse fato, né? Mas através desse fato, das próprias palavras, né, do espírito maligno que diz: a conheço Jesus e a Paulo, isso só fez engrandecer o nome de Jesus, né? Porque o nome de Jesus tem todo o poder, né? E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também, os que tinham praticado artes mágicas, ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Glória a Deus. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. E, enviando a Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Que
Coisa linda, né, gente? Tumulto excitado por Demétrio. Vamos lá, vamos dar uma continuidade, porque esse aqui é um pouquinho maior. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Por quê? Certo ourives, por nome Demétrio, ourives é aquelas pessoas que cuidam de ouro, né? Eu acho que eu já falei isso aqui. Por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas, fazia joias, né? Ourives de prata, miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo: não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Veja só, eles criavam as coisas e estavam questionando porque estavam perdendo o quê? Dinheiro, moeda, valores. E não somente há perigo de que essa nossa profissão caia em descrédito. Quer dizer, ele aqui não estava dando valor nenhum à verdade da fé. Só crendo no dinheiro, na prosperidade, nesse tipo de prosperidade. Mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão, e todos a uma correram ao teatro, arrebentando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, sendo amigo deles, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Quer dizer, os amigos começaram a sofrer, né? Paulo queria lá se apresentar para os amigos não sofrer. Mas eu acredito que não era tempo ainda de Paulo padecer assim dessa forma. É o que eu entendo, né? Vamos continuar para ver, que eu também quero lembrar. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinha juntado. Então tiraram dentre a turba a Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Quer dizer, para um julgamento, tipo um julgamento, né? Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: varões, Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Um escrivão falou isso, né? Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia. Quer dizer, ele estava trazendo a razão, né? De certa forma, o homem, eu acredito que Deus usa quem ele quer, né? Para apaziguar e amansar o coreto, digamos assim. E esse homem foi sábio nesse momento, foi mesmo sendo contra, né, as palavras de fé, ele, para não que houvesse tumulto nem morte no momento, aí ele estava abrindo uma questão jurídica, digamos assim, né? Que vamos fazer. Eu acho que ele queria dizer assim, como os dias de hoje a gente diz, não fazer justiça com a própria mão. Vamos através da justiça, né? Do homem, vai ter a lei, vai ter isso, vai ser condenado se for tiver alguma questão, entendeu? Aí, como ele diz aqui, se demandares alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia, quer dizer, né? Isso que eu falei. Pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento.
tá vendo? Ele não tinha nenhum motivo por esse ajuntamento. Então, dizer, existia ainda mais outras pessoas, além dos comandantes de Roma, de tudo, né, que usava de magistrado, assim como Paulo já pregou para eles, né, de determinar a lei disso e daquilo, de prisão, de morte e tudo. Então, eles temiam isso também, né? Vou chamar assim da sã consciência, né? Mesmo sem ele ter a fé nítida em Jesus, ele é aquela fé, é aquela santa razão da mente dele, né? Esse aqui usou da razão, digamos assim. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Quer dizer, ele falou palavras propriamente sábias para um tumulto de um julgamento que era sem base, né? Porque o inimigo queria usar pessoas para fazer tumulto, feito aqui o próprio título diz, né? Tumulto excitado por Demétrio, mas esse escrivão, né? Esse escrivão, ele pegou e apaziguou, né? Ele trouxe a razão do povo, o povo se amansar. E, pois bem fez os outros discípulos não deixarem Paulo ir, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, acredito que cada um foi para o seu canto e foi um período que amansaram, né? Então, e tendo dito isto, o escrivão despediu a assembleia, então encerrou a reunião, a acusação e tudo, né? Então, é dessa forma que, às vezes, nós precisamos agir com cautela, com razão, né? Prestando atenção nas palavras, nas coisas, não acusando ninguém, né? Isso vale para todos outros temas. Em relação à fé, que era o que eles mais estavam questionando aqui, por conta que Paulo estava pregando a fé, eles estavam perdendo dinheiro, porque com certeza Paulo estava pregando que só existe Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, e não adorar deuses de pedra, ouro e barro, e era o que eles ganhavam dinheiro fazendo, né, de artifícios, né, deuses de artifícios para ganhar dinheiro, vender para o povo, né, que são deuses que não falam, não ouvem, não sentem, não tem nada, né, só existe um Deus criador, e a gente sabe que existe o lado do mal aí que tenta acabar com isso, mas não consegue não, tá? Já está escrito que o mal já está derrotado. Então, temos que nos apegar a Jesus, que realmente, gente, ó, finais do tempo estão chegando. Muitas pessoas, eu ainda friso novamente falar assim, muitas pessoas dizem, nós somos a última geração. Eu vou abrir a boca só para dizer o seguinte, nós somos a última geração das educações que nós tivemos, sim. Nós agora estamos vendo sinais de finais do tempo. A minha geração, uma geração para acabar, ela vai, segundo a Bíblia, a pessoa pode ver até a 4ª geração. Até a 4ª. Tem gente que consegue ver até a 5ª. Para você entender, uma geração, ela é dada da primeira geração até a 5ª. Como assim, dizem? Então, vamos lá. Você nasceu, você casou, teve um filho, o filho casou, teve outro filho. Então, você nasceu, você tem um filho, você tem um neto. Aí, seu neto teve um bisneto. É a 4ª geração, certo? Assim como você pode ser o bisneto, você ter sua mãe, sua avó e sua bisavó e sua tataravó, certo? Então, assim vai até a 4ª geração. E tem gente que chega até a 5ª. Isso significa gerações. E essas gerações, elas podem durar aí chegando até os 120 anos, como Deus determinou a vida do homem. Eu não vou dizer nem que menos que mais, porque tem gente que morre antes, acontece acidentes antes, ou a vida, seja qual o motivo, para antes. E tem gente até que segue um pouco mais de 120 pela misericórdia de Deus, ou que honrou bem o pai e a mãe, honrou bem, né, o pai e a mãe. Então, assim, geração significa isso, certo? Da primeira à 4ª geração, que podem se ver as crianças nascendo, os filhos, dos filhos, dos filhos, e até pela misericórdia. Tem gente que diz assim, pela saúde, pelo que veio. Não, é pela misericórdia mesmo de Deus, além de tudo isso aí, claro que não vamos descartar, mas pela misericórdia e graça de Deus, porque os motivos do Senhor é diferente do nosso. A gente pode dizer que é boa saúde, boa alimentação, mas não trabalhou muito, mas os motivos de Deus é outro. É honrar o pai e a mãe, é crer no Senhor, é pregar sua palavra, é ter livramento, é ele ficar na terra até onde ele quiser, que tenha um propósito ali, né? E também
é dessa forma. Então, a gente não pode dizer que esses sinais que estão acontecendo, nossa geração, você não sabe se nessa geração que estamos é a última, porque a nossa geração pode chegar a 80, 120, 100, um pouco mais de 120 anos, entendeu? E daqui a 120 anos pode continuar tendo esses sinais, e a gente não sabe quando também vai vir sinais que apontam quando o anticristo, o espírito do anticristo já está na terra, isso está em Apocalipse. E para quem eu não desejaria ver o anticristo aqui na terra. Eu sei que o espírito dele já está, mas ele em si, pessoa como a Bíblia diz, governando, não, eu preferia que Deus me levasse logo para os céus. A minha família e todos que creem nele. E é o que vai acontecer de que se nós permanecermos firmes na árvore, que é o Senhor Jesus no Espírito Santo, porque se isso vem a acontecer nos nossos dias atuais, Deus vai levar logo os céus, vai arrebatar. E vai ser aquilo, gente. Eu não estou pregando Apocalipse, não, mas nós chegamos nesse assunto através das gerações, das palavras gerações. Então, assim, terão dois no campo, um subirá, outro ficará.